Manejo clínico em Gestalt terapia. Finalmente estou aqui com você para falar um pouco, digamos, dessa temática tão importante para o nosso trabalho clínico. Aliás, a gente precisa dizer que essa expressão manejo clínico é uma expressão hoje bastante utilizada. E eu acho que é isso mesmo que precisamos ter, aquele manejo clínico. E acredito mesmo que existem 3 pontos fundamentais que precisamos entender para ter o tal manejo clínico. Mas, antes da gente começar, eu quero me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou Tereza Amorim, psicóloga Gestalt terapeuta e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Vamos entender um pouco mais sobre esse manejo clínico, então, tão falado na nossa abordagem? O que eu preciso, então, para ter esse tal manejo clínico? Falei para você anteriormente que eu acredito em 3 elementos principais. E eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver. E você quer saber, né? Então vamos lá. Vamos falar de postura relacional, vamos falar de observação fenomenológica, algo tão essencial, e também a habilidade para lidar com as resistências. Então, com esses 3 princípios aí, eu consigo desenvolver mais o meu manejo clínico? Consegue sim. Vamos começar a falar então da postura relacional. O que é exatamente isso? Quando a gente fala de postura relacional, a gente está falando de postura dialógica, daquele movimento tão importante no nosso trabalho clínico, da busca pelo nosso cliente, da busca por esse encontro, daquela relação eu-tu que tanto falamos na Gestalt terapia. Então, essa postura relacional, ela é básica para você ter um bom manejo clínico em Gestalt terapia. Então, você precisa realmente aprender a lidar com esses princípios dialógicos e se tornar esse terapeuta mais relacional. Uma outra grande questão, então, Tereza, é o método fenomenológico. Como é difícil isso, né? O método fenomenológico, a observação fenomenológica, tudo isso na nossa prática clínica. E aí, você precisa desenvolver também essa habilidade mesmo, em observar fenomenologicamente o que está acontecendo ali naquele momento. Você já sabe, eu vou falar uma coisa aqui que certamente você sabe. Gestalt terapeuta não interpreta, Gestalt terapeuta, enfim, não dá saída, aquelas coisas todas que você já sabe. Mas a gente precisa entender que se eu não faço então interpretação, isso não pertence à nossa abordagem, eu faço o quê? Eu utilizo o método fenomenológico. Então, eu preciso desenvolver essa grande habilidade de observar como o meu cliente fala, como ele se expressa. E a partir daí, eu faço as intervenções fenomenológicas necessárias. E tem mais um outro elemento fundamental, essencial, crucial do nosso trabalho, que é a habilidade para lidar com as resistências. Isso é muito comum. Eu encontro sempre os meus alunos, que dificuldade, o cliente resistiu. Aliás, para com isso. Todo cliente vai resistir. Isso faz parte de todo o processo terapêutico. Nessa hora, a gente precisa aprender a desenvolver, digamos, uma maior habilidade para lidar com aquela resistência. A gente fala até que quando o cliente resiste, na verdade, não é o cliente, muitas vezes é o terapeuta que não está conseguindo se aproximar daquela resistência, daquela fronteira, do seu cliente. A gente precisa entender que é isso. Todo mundo chega com seus bloqueios, com as suas resistências. Eu até comento que se o cliente não tivesse nenhuma resistência, possivelmente ele não estaria no seu consultório. Então, vamos deixar clarinho agora aqui, vamos lá? Anotou?
Você precisa então ter essa postura relacional, isso mesmo, precisa ser um terapeuta relacional. Isso pode parecer extremamente óbvio, já que estamos falando de uma profissão em que lidamos com pessoas, com relações, mas a gente sabe que a gente precisa ter realmente uma habilidade muito especial, essa habilidade relacional, essa postura relacional. Quando a gente pensa num método fenomenológico, aí a gente está falando de algo que muitas vezes causa uma certa dificuldade, vamos falar assim. A gente entende a fenomenologia, mas a gente sempre tem uma certa dificuldade de entender como o método fenomenológico funciona na nossa prática clínica. Então eu preciso observar, isso mesmo, você precisa observar como o seu cliente fala, como ele se expressa, e aí, a partir dessa observação fenomenológica, você vai trazer aí algumas intervenções fenomenológicas. É isso mesmo. A partir daí, você vai, digamos, apontar, sinalizar algumas questões que ali são reveladas, alguns fenômenos que são revelados. Aquilo que falamos na fenomenologia, né? Aquele fenômeno é algo que brilha naquele contexto clínico. E ao final, e talvez, vem cá, o mais difícil é exatamente lidar com as resistências dos nossos clientes. Essa habilidade que a gente precisa desenvolver. Eu até brinco que eu acho que todo terapeuta precisa falar todas as línguas. Cada cliente que chega com a sua resistência. Então, diante desses 3 elementos, esses 3 princípios básicos, posso te garantir que você começa a desenvolver mais esse manejo clínico em Gestalt terapia. E antes da gente terminar hoje aqui, vou pedir para você colocar aí um gostei, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e também ativar aqui o sininho. Você já sabe para quê, né? Ele vai te avisar toda vez que entra um vídeo novo aqui no nosso canal. A gente fica por aqui hoje e eu deixo para você aquele beijo gestáltico. Tchau!